Capítulo 3. Temos todo o tempo do mundo. O tempo é um deus gentil. Sófocles. Aos 30 anos de idade, um corretor extremamente bem-sucedido de Wall Street decidiu ir para o Tibete, entrar para um monastério e se submeter a rigorosos estudos espirituais. No final do primeiro dia, enquanto seus companheiros de treinamento pareciam exaustos, ele caminhou até o mestre Zen e lhe perguntou: Normalmente, quanto tempo demora para alcançar a iluminação? 7 anos. O mestre Zen respondeu. Mas eu fui um dos melhores na faculdade de administração de Harvard. Ganhei 10 milhões de dólares trabalhando no Goldman Sachs e, me preparando para vir para o monastério, fiz os melhores cursos de gestão de tempo. Quanto demoraria para mim se eu estudar intensamente e tentar ao máximo reduzir o prazo do treinamento? Então, o mestre Zen sorriu e disse: 14 anos. Por outro lado, você se lembra da história de Arquimedes? Um dia, ele estava tomando banho sossegadamente e derramou-lhe um pouco de água ao lado da banheira. De repente, deu um salto e correu pelado pelas ruas de Atenas, gritando: Eureka! Eu consegui! Ele acabara de descobrir uma importante teoria. Só foi preciso um momento de inspiração, enquanto estava relaxado, pensando em nada demais. O tempo é assim. Maldito quando tentamos acelerar. Um bom amigo, quando relaxamos. Mas o que isso tem a ver com o princípio 80-20? O tempo, provavelmente, é o melhor exemplo desse conceito e um dos mais valiosos fundamentos de nossas vidas. Quando criamos valor com nosso trabalho, chegamos a pelo menos 80% dele em 20% do nosso tempo. Na vida pessoal, podemos proporcionar 80% de felicidade e momentos valorosos para quem amamos em 20% ou menos do nosso tempo. Assim que nos damos conta disso, nossa vida se transforma. De repente, não existe mais escassez de tempo. Não há mais pressa. Se pensarmos inteligentemente sobre o que podemos alcançar com nosso tempo, podemos relaxar e até não fazer nada. De fato, ficar relaxado, reservar-se uma porção de tempo para pensar, pode ser uma precondição para se chegar ao melhor resultado. Isso era verdade para os gregos da antiguidade. Com escravos para fazer todo o trabalho, eles investiam o próprio tempo pensando, debatendo e buscando o prazer. Resultado: uma das melhores civilizações, ciências e literatura que já existiram. Isso também é verdade nas sociedades modernas mais desenvolvidas. Como a maioria de nós não tem que trabalhar com as mãos, usamos nossa mente para criar uma enorme riqueza e muita ciência e cultura. Existe, entretanto, um paradoxo aqui. Nós nunca fomos tão livres, todavia não consigamos desfrutar da nossa liberdade em toda a sua extensão. Nunca tivemos tanto tempo e, mesmo assim, sentimos como se tivéssemos cada vez menos. A vida moderna nos incita a acelerar nossas vidas. Usamos a tecnologia para fazer tudo mais depressa. Mas correndo contra o relógio, tudo o que conseguimos é nos estressar. Agir mais depressa não nos dá mais tempo. Ao contrário, faz com que sintamos que estamos sempre ficando para trás. Lutamos contra o tempo, nosso inimigo imaginário. Nós sentimos o tempo passar cada vez mais rápido, sumindo de nossas vidas numa velocidade alarmante. Andrew Marvell Dash escreveu, e Henry Austin Dobson XI observou ironicamente: existem duas maneiras para vivenciar o tempo. Há uma pequena quantidade dele, aqueles 20% ou menos, que oferece 80% do que queremos. E existe uma quantidade bem maior de tempo, os outros 80% ou mais, que nos dão míseros 20%. O tempo não segue uma velocidade constante. O tempo flui aos trancos e barrancos, entre sussurros e barulhos, entre córregos e corredeiras. Há longos períodos em que nada acontece, e pequenas explosões que fazem as marés transformarem nosso mundo. A arte de navegar o tempo é entender o fluxo das ondas e surfar na direção da nossa felicidade e do sucesso. O tempo não é absoluto. Ele é relativo às nossas emoções, nossa atenção e nossos ciclos. De vez em quando, ficamos totalmente absortos,
absolutamente felizes e em sintonia com o universo. É quando o tempo para. São aqueles raros momentos em que temos consciência do tempo ou de nós mesmos. Estamos na frequência, no agora, experimentando uma sensação de calma interior e de plenitude. Esses são aqueles raros momentos em que nos sentimos mais felizes e quando atingimos o melhor. Um pouco como Arquimedes, podemos ter uma visão ou uma ideia inovadora. Tomamos uma decisão que muda nossa vida. Esses pequenos fragmentos de tempo valem por muitos dias, semanas, meses ou até anos de tempo normal. Já em outros períodos, não acontece nada que valha essa pena. Ficamos aborrecidos, nos sentimos miseráveis e desestimulados. Nesses dias de cão, o tempo não corre e nem para. Ele se arrasta pesadamente dentro de nós. A primeira categoria de tempo tem o mesmo caráter e valor daquele do segundo exemplo? Dificilmente. Um dia de tempo na frequência certa pode valer uma vida inteira de dias de cão. Menos é mais. O valor do tempo e como o experimentamos depende de como nós o utilizamos. Como nos sentimos em relação à nossa vida, em cada período. É provável que experimentemos 80% da nossa felicidade em 20% do nosso tempo. 80% do nosso tempo talvez só contribua para 20% da nossa felicidade. Provavelmente, 80% das nossas conquistas derivam de 20% do nosso tempo. Enquanto os outros 80% do nosso tempo só levam a 20% das nossas conquistas. Isso quer dizer o seguinte: a maior parte do que fazemos tem valor limitado para nós e para os outros. O escritor francês La Bruyère XII disse: aqueles que fazem o pior uso do tempo são os que mais reclamam de sua escassez. Muito pouco do que experimentamos e fazemos num curto intervalo de tempo é realmente importante. Contudo, obtemos um retorno fantástico quando 20% do nosso tempo é o responsável por 80% da nossa felicidade e das nossas conquistas. Conseguimos o quádruplo ou 400% de retorno nesse tempo. Se conseguirmos empregar bem uma pequena parte do nosso tempo, não haverá escassez dele. Mas se 80% do nosso tempo leva a apenas 20% de criação de valor para nós, então o retorno alcançado nesse período é somente de 20 dividido por 80, ou 25%. A questão não é o tempo, mas aquilo que fazemos com ele. Podemos obter um retorno insignificante de 25%, ou um de 400%. Trabalhando por conta própria e investindo 2 dias da semana para realizar nossas atividades mais valiosas, nós devemos conseguir 160% do valor que costumávamos gerar em 5 dias. E ainda ter mais 3 dias para fazer o que quisermos. Podemos alavancar nossa qualidade de vida, apenas mudando a maneira como empregamos o tempo. Se realizamos mais daquilo que nos deixa felizes e produtivos, e muito menos daquelas atividades que consomem a maior parte do nosso tempo, mas não nos proporcionam felicidade nem conquistas, poderemos aprimorar nossa vida de uma maneira sensacional. Tudo isso com menos esforço. Normalmente, nós vivenciamos os bons momentos, que são curtos, e os maus momentos, que são longos. E se invertêssemos essa ordem? Se tornarmos os bons tempos longos e os maus momentos curtos, faremos uma revolução em nossas vidas. Certamente, felicidade e eficácia pessoal não podem ser medidas com precisão. A relação 80-20 é aproximada. Ainda assim, multiplicando o valor do nosso tempo por 4, uma boa regra de ouro. É como poder viver até ter 320 anos, em vez de 80, sem as desvantagens de envelhecer. Quais são as suas ilhas de felicidade? As ilhas de felicidade são aquelas pequenas porções de tempo, momentos gloriosos e especiais, em que nos sentimos mais felizes. Retroceda até a última vez em que se sentiu realmente feliz e, então, aos momentos de felicidade anteriores a esse. O que esses intervalos de tempo têm em comum? Você estava em certo local com determinada pessoa ou envolvido em alguma atividade semelhante? Existe entre esses momentos um tema comum? Como você poderia multiplicar o tempo investido em suas ilhas de felicidade? Quando você percebe que suas ilhas de felicidade são 20% do seu tempo, o que poderia fazer para torná-las 40, 60 ou 80%?
Se 80% do seu tempo leva a somente 20% da sua felicidade, você poderia cortar essas atividades, liberando tempo para investir naquilo que faz você mais feliz? Felizmente, há sempre muitas atividades que nos oferecem um retorno muito baixo de felicidade em comparação com a quantidade de tempo investido nelas. As pesquisas indicam, por exemplo, que poucas pessoas que passam horas diante da televisão afirmam ser felizes com isso. Em geral, elas se sentem ligeiramente deprimidas. Se ver televisão faz você feliz, invista mais nisso. Caso contrário, pare. Que outras atividades de baixo retorno você poderia deixar de realizar? O que você faz além dos deveres? Se há pouco prazer no dever, quanto você está gerando de valor? Quando você está feliz, a sua felicidade inunda a vida dos outros ao seu redor. O tempo investido em ser miserável é antissocial. Pergunte a si mesmo: quais são as suas ilhas de conquistas? Quando ouviram falar pela primeira vez no princípio 80-20, muitas pessoas entenderam o conceito pela perspectiva errada. A ideia soa muito bem na teoria, me falou recentemente o líder de uma instituição de caridade. Mas não fui capaz de fazer isso funcionar na prática. Não consegui me concentrar nos melhores 20% do que eu faço. A vida real não permite que eu mantenha esse ritmo por muito tempo. O que você acredita que sejam os seus melhores 20%? Eu perguntei. Bom, devo dar mais palestras, levantar dinheiro e me reunir com os bons e os melhores. Posso fazer 2 almoços e 2 jantares por semana nos quais eu discurso, mais do que isso. Porém, me deixa exausto. Mas provavelmente, esse não é o seu tempo mais valioso. Eu retruquei. Pense naqueles pequenos momentos em que você está relaxado e chega a um bom resultado. Você teve um desses momentos recentemente? Talvez quando você teve uma nova ideia brilhante? Ah, sei do que você está falando. Houve uma tarde linda em que eu estava fatigado. Então fui para casa e me sentei em uma espreguiçadeira no jardim. Eu estava realmente com preguiça, mas, de repente, tive a ideia para nossa nova campanha. E foi verdade. Nós levantamos 5 vezes mais fundos do que na campanha do ano anterior. As ilhas de conquistas são aqueles pequenos períodos de tempo, quando você fica mais produtivo e criativo. Quando consegue mais com menos e conquista o melhor, aparentemente com pouco esforço num curto espaço de tempo. Quais são as suas ilhas? O que elas têm em comum? Acontecem na mesma hora do dia? As atividades são similares entre si, como vender, escrever ou tomar decisões? Acontecem em algum lugar especial, com determinados colegas ou depois do mesmo tipo de evento ou estímulo? Em que astral você está? Em grupo ou sozinho? Pressionado ou relaxado? Conversando, ouvindo ou falando? Como é que você poderia multiplicar seu investimento de tempo nas ilhas de conquistas e reduzi-lo em todas as demais atividades? Richard Adams era um burocrata de nível médio, aborrecido e desiludido. Aos 50 anos, ele inventava histórias que contava para si a filha, Juliette, dormir. Como a menina amava coelhos, Adams escreveu o livro A Longa Jornada 13, que vendeu mais de 7 milhões de exemplares e transformou a vida dele. Você conseguiria investir mais tempo naquelas atividades de que mais gosta, mesmo sem pedir demissão do seu emprego atual? Há um hobby, um interesse ou um lado B na sua vida que poderia florescer em uma nova carreira? Descubra e invista mais tempo naquilo que gosta. Experimente seus novos projetos enquanto ainda está trabalhando em seu emprego normal. Tente diferentes ideias, até que uma delas dê um clique. O pobre escriturário que sonhava acordado. Era uma vez um garoto irrequieto, que foi expulso da escola por seu comportamento rebelde. Então, ele encontrou um emprego mal pago de escriturário júnior. Ficava tão aborrecido no trabalho que encontrava muito tempo para sonhar acordado e ler sobre ciência. Ele se imaginava um cientista amador e autodidata. Esse garoto era Albert Einstein. Aos 25 anos, ele chacoalhou a comunidade científica internacional com sua teoria da relatividade. Einstein estruturou suas ideias enquanto trabalhava em um escritório de patentes em Berna, na Suíça, nos 4 anos anteriores.
e desfrutou o resto da sua vida do posto de primeiro cientista celebridade. Muitas grandes ideias vêm de pessoas que realizam trabalhos comuns. O tempo, que de outra forma seria um desperdício aborrecido, pode se tornar altamente criativo e desfrutável. Pense sobre aquelas perguntas 80-20 que já fizemos. Para respondê-las, tente refletir ou escrever tudo o que realmente o estimula, aquilo que você adora fazer a qualquer momento da vida. No trabalho, um hobby ou esporte, os melhores minutos de cada dia. Então, escolha uma dessas atividades e faça com que ela se torne o centro de sua vida, ou, ainda, identifique o que as atividades têm em comum e faça mais disso e menos de todo o resto. Por exemplo, minha vida deu uma virada para melhor, quando percebi que o que mais gosto de fazer é estimular o entusiasmo. Fazer com que um indivíduo, ou, o que é mais comum, um grupo de pessoas se reúna em torno de um tema ou de uma causa que eu também valorizo bastante. É por isso que, atualmente, eu passo a maior parte do meu tempo escrevendo livros, fazendo palestras e conversando com os amigos sobre ideias que motivam a todos nós. Não existe uma categoria padrão de trabalho para estimular o entusiasmo. E mesmo assim, a percepção de que era isso que eu mais gostava de fazer e o que fazia melhor me proporcionou uma vida muito mais enriquecedora, trabalhando menos. Para tomar decisões, eu agora sigo uma regra simples. Se me pedem para fazer algo que não envolva estimular o entusiasmo nos outros, então eu digo não. O que seria o equivalente para você? Perguntas 80-20. Eu poderia desfrutar mais a vida desenvolvendo um interesse pessoal ou hobby que me direcionasse? Isso poderia me conduzir a uma nova carreira? Eu conseguiria pegar aquela pequena parte do meu tempo que mais me motiva e transformar em uma nova carreira? Que perguntas eu deveria responder para mim mesmo de modo a alavancar minha inspiração? Esqueça a gestão do tempo, faça a revolução do tempo. Não tente administrar o seu tempo. Você administra aquilo que tem pouco, dinheiro, por exemplo. Mas nós não temos escassez de tempo. Podemos ter falta de ideias, confiança ou bom senso, mas não de tempo. Do que sentimos falta é daqueles momentos maravilhosos quando o tempo para e nos sentimos magnificamente felizes e criativos. A gestão do tempo nos diz para aumentar a velocidade. Ela nos promete mais tempo livre, mais tempo para relaxar, mas não cumpre nada disso. Essa promessa é apenas a cenoura amarrada na frente do burrico para que ele ande mais depressa. Como o burrico, a cenoura nos faz andar mais rápido, mas continuamos aqueles enganadores centímetros afastados dela. Em nosso mundo veloz, as horas são mais longas, o trabalho menos prazeroso e a pressão mais intensa. Somos o burrico que está sendo iludido. Com a gestão do tempo, nós trabalhamos mais e relaxamos menos. A revolução do tempo propõe o oposto. Nós temos muito tempo, não pouco. E porque temos muito tempo, nós o desperdiçamos. Para detonar sua revolução do tempo, diminua a velocidade. Pare de se preocupar. Reduza as atividades. Haja menos, pense mais. Reflita sobre aquilo que realmente lhe importa. Pare de fazer aquilo que não é valioso e que não torna você mais feliz. Saboreie a vida. O mundo moderno perdeu o controle da aceleração. A tecnologia deveria colaborar para liberar nosso tempo, mas faz realmente o oposto. Como afirma Theodor Zeldin, a tecnologia tem acelerado a batida do nosso coração, comprimindo cada vez mais o tempo dedicado aos afazeres domésticos, às viagens, ao entretenimento. Ninguém esperava que isso fosse criar a sensação de que a vida está passando depressa demais. Nade contra a corrente da aceleração. Seja pouco convencional, até mesmo excêntrico. Expurgue sua agenda. Desligue o telefone celular. Deixe de ir às reuniões ou eventos que o aborrecem. Conquiste mais tempo para você mesmo e para quem você gosta. Os revolucionários do tempo. Como muita gente, eu admiro Warren Buffett, o investidor que é um dos homens mais ricos do planeta. Só que eu não o considero admirável por sua perspicácia nos negócios ou por seu dinheiro,
mas por sua maneira extremamente pouco convencional de lidar com o tempo. Ele administra o maior e mais rico império dos Estados Unidos. Mas ele se apressa? Ele é do tipo super ocupado? Absolutamente não. Ele diz que vai dançando para o escritório. E quando chega, espera deitar de costas e pintar o teto da Capela Sistina. Seu estilo, segundo ele, beira a letargia. Buffett toma pouquíssimas decisões, apenas aquelas extremamente importantes. Por ser tranquilo e reflexivo, em geral, ele acerta. Entre as pessoas que conheci, quem ganha o prêmio de primeiro lugar como revolucionário do tempo? Dê um passo à frente, Bill Bain, o fundador e antigo líder de uma bem-sucedida empresa de consultoria. Eu fui sócio daquela companhia por 2 anos. Todo mundo trabalhava duro e por muito tempo, com uma única exceção. Geralmente, eu encontrava Bill no elevador, sempre imaculadamente vestido. Estava sempre chegando ou saindo do escritório com seus tênis impecáveis. Bill tomava todas as decisões-chave e fez uma fortuna, investindo pouco tempo e pouco esforço. Prestar consultoria em administração é um trabalho pesado. Mesmo assim, Jim, um amigo e sócio, reverteu a tendência. Nós trabalhamos juntos em um pequeno e acanhado escritório, cheio de barulho e atividade frenética. Todo mundo corria loucamente, menos Jim. Ele ficava lá sentado, examinando calmamente sua agenda e escrevendo languidamente seus objetivos. Nosso trabalho era torná-los realidade. Jim era maravilhosamente eficaz. Chris foi outro consultor e revolucionário do tempo. Fazia negócios multimilionários. As equipes o adoravam. Estava sempre no escritório bem cedo pela manhã e ficava até tarde da noite. No entanto, sua reputação por longas horas dedicadas ao trabalho era imerecida. Discretamente, Chris passava as tardes jogando golfe ou tênis, no hipódromo ou em almoços prolongados. Todo mundo assumia que ele devia estar com clientes. Uma vez, quando fui recriminá-lo, ele me disse que estava vivendo de acordo com o princípio 80-20, obtendo mais resultados com menos energia. Tive que concordar que era verdade. Viver no presente o presente momento é vital. Não viva no passado ou no futuro. Não se preocupe com o passado e nem com o futuro. Consiga mais com menos. Limite-se ao presente momento e desfrute da sua concentração no agora. O tempo não acaba, nem se move da esquerda para a direita. Como nos mostram os relógios redondos, o tempo é cíclico. O tempo aproveitado no passado ainda está lá. Nossas conquistas e boas ações ainda permanecem. O presente é real e precioso, não importa quão longo ou curto seja nosso futuro. Podemos ter orgulho do nosso passado e esperança no futuro, mas só podemos viver no presente. A perspectiva 80-20 aplicada ao tempo nos torna mais relaxados e conectados. Tranquilos, porque o tempo passado não se esgotou. Agora, estamos mais sintonizados com o que está acontecendo e com as outras pessoas. Temos a valiosa dádiva do dia atual para ser desfrutada e vivida como escolhermos. Cada momento da vida tem a qualidade da eternidade e a marca da nossa própria individualidade. Quando o tempo para, estamos totalmente absortos no presente. Somos tudo e somos nada. O tempo é fugaz e eterno. Nós somos felizes, a vida tem sentido. Somos parte do tempo e, ao mesmo tempo, estamos fora dele. A revolução do tempo nos traz mais alegria em menos tempo. Quando o momento presente tem sentido, o tempo é um todo sem rupturas, valioso, mas quase imperceptível. A pressa acaba, a ansiedade diminui e a alegria aumenta. Podemos ser intensa e atemporalmente felizes. Quando entramos em sintonia com a vida e o universo, damos um passo para fora do tempo. Alcançamos a mais elevada forma de viver mais, com menos, melhorando os elementos-chave da sua vida. Chegou o momento de seguir para a parte 2, na qual abordaremos a aplicação da máxima menos é mais e fazer mais com menos, as 5 áreas importantes de nossas vidas. Em você mesmo. Trabalho e sucesso, dinheiro, relacionamentos, uma vida boa e simples,
Em cada uma dessas áreas, vamos aprender como manter o foco na ideia de que menos é mais. Também veremos como melhorar a qualidade de vida, esquivando-nos da tensão e do estresse impostos pelo modo de vida, do fazer mais com mais e, claro, aprendendo a desfrutar mais com menos. Ao longo dos próximos capítulos, a ênfase vai recair em ações práticas e, na parte 3, você e eu seguiremos para guiar a conclusão, desenvolvendo um plano pessoal que nos permitirá prosperar no mundo moderno, evitando elegantemente seus enfadonhos infortúnios.